E se tudo o que você aprendeu sobre Cristo está incompleto? E se Cristo não é para apenas alguém que existe, mas algo que está despertando dentro de você agora? Hoje, você vai entender um dos maiores mistérios das Escrituras. Um segredo tão profundo que até hoje quase ninguém entendeu. Paulo chamou isso de o mistério de Deus em Cristo. E quando você compreender isso, sua visão sobre Deus, sobre Jesus e sobre você mesmo nunca mais será a mesma. Paulo, em sua carta aos Colossenses, disse: procuro que vocês tenham toda a riqueza de um entendimento perfeito e o pleno conhecimento do mistério de Deus, de Cristo. Ora, você não imaginaria que houvesse qualquer mistério nisso. Pergunte a qualquer cristão se ele sabe quem é Cristo e ele responderá imediatamente: sim, Jesus, o Filho de Deus. Paulo não afirma isso. Ele está se esforçando para mudar essas ideias fixas do passado, para que as pessoas possam ter esse entendimento perfeito e o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Percebo que a maioria de nós é muito descuidada ao ler a Bíblia, chegando a ela com ideias preconcebidas, e essas ideias fixas que trazemos para a leitura influenciarão o que recebemos da palavra escrita. Aqui, nas Escrituras, encontramos a expressão Cristo usada para se referir à raça humana idealizada e ao único homem dessa raça que alcançou esse ideal. Assim, encontramos a raça humana referida como Cristo, nossa vida, como nos é dito em Colossenses 3, 4. Depois, encontramos o Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo é a nossa vida, e isso diz respeito à humanidade. Se você pegasse toda a humanidade, todas as gerações de homens e suas experiências, e as condensasse em um único ser e o personificasse, encontraria Davi. Davi é a personificação da humanidade, a eterna juventude. Todos os homens em quem esse ideal floresce são representados pelo ser chamado Jesus. É-nos dito que Davi contém em si a semente de Cristo e que foi ungido pelo Senhor. É-nos dito que ele dará à luz um filho, e esse filho será o filho do Senhor, e o filho do Senhor e o Senhor são um. Portanto, ele dará à luz um ser que, em vez de ser seu filho, será seu pai. Agora, isso é um mistério. Como posso dar à luz meu pai? Em Davi está a semente de Cristo. A semente de Cristo é o Filho de Deus, que é Cristo. Quando o homem produz a semente de Cristo, de modo que ela brota, floresce e dá frutos, esse é Jesus. Agora, todo ser neste mundo florescerá, e todo ser neste mundo, por estar levando isso à plenitude, será Jesus, o Senhor. Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 versículo 3. Todos podemos dizer que Cristo é isto, aquilo ou outra coisa, mas não podemos dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que traz à memória tudo o que lhe foi dito no princípio. Para entendermos isso, precisamos voltar a uma parábola. Pois a história de Jesus Cristo é, na verdade, uma parábola encenada, é isso que ela é. Então, vamos voltar à parábola do filho pródigo. Se você a conhece, e eu acredito que sim, o filho que fora deixado em casa reclamou quando o pródigo voltou. Mataram o novilho cevado, trouxeram a capa e o anel, calçaram as sandálias e fizeram uma grande festa para aquele que desperdiçara tudo. Ele reclamou, e então lhe disseram: Filho, tudo o que é meu é seu. É justo que nos alegremos e nos regozijemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora que voltou, lembra-te de que voltou da morte, e estava perdido. Lucas 15 versículo 31. Bem, nós entramos neste mundo de tribulação e morte. Antes de entrarmos neste mundo de morte, nós já estávamos mortos, mas não sabíamos disso. Estávamos mortos para o que tínhamos, pois tudo o que o Pai tem é meu, e o que é meu é dele, mas eu não sabia disso. Eu precisei passar por essa experiência de tribulação e morte para saber que tudo é meu, e a única maneira de tudo ser meu é se eu me tornar o Pai, pois tudo pertence ao Pai. Então eu não sabia que tudo era meu, e eu poderia ter toda esta terra hoje e morrer de fome sem saber que ela está ao meu alcance.
Posso não ter $1 comigo e posso pensar que preciso de $1 para comprar um pão, sem saber que ele é meu. Antes de vir para o mundo da tribulação e da morte, eu existia, mas não sabia disso. Estava morto para tudo o que possuía. Vim para cá e me perdi. Que perda! Minha consciência vagou mesmo daquele estado, e isso era estar perdido neste mundo. No fim, retornarei, e o Pai me abraçará e colocará sobre mim a veste da autoridade que lhe pertence e o anel da autoridade que também lhe pertence. Serei completamente coberto, e o bezerro cevado, símbolo de abundância, será meu. Serei libertado pelos sapatos, pois somente os escravos andavam sem sapatos, então eles me calçarão e, portanto, serei livre. Todos passarão por essa experiência. No fim da jornada, aquilo que se personifica como humanidade é Davi, assim como eu estou aqui diante de vocês. Ninguém vai mudar isso. Não está explícito nas Escrituras, mas como disse Blake, e ele era um grande estudioso das Escrituras, aquilo que pode ser explicitado para o idiota não merece minha atenção. Eles queriam despertar as faculdades para agir, de modo que não ficasse completamente claro que o homem cavaria e, cavando, encontraria isso dentro de si mesmo, pois essa semente está dentro do homem. Toda criança nascida de mulher contém a semente de Cristo, essa semente incorruptível, e você não pode perdê-la. Ela contém em si o poder não só da autoexpressão, mas também do autodesenvolvimento. Tudo se desdobrará dentro de um homem, de cada homem, e no fim o homem amadurecerá. Pois a maturidade é quando o homem se torna o pai de seu próprio pai. Pois, se eu vim da humanidade, a humanidade é meu pai. Se o símbolo da humanidade é Davi, e em Samuel me é dito que venho de Davi, então, como venho de Davi, Davi é meu pai. Mas começo a amadurecer e descubro que não vim de Davi no sentido de que ele seja meu pai para sempre. Uso a humanidade para pegar essa semente e levá-la à maturação, para que ela possa brotar, florescer e atingir, enfim, a plenitude de tudo o que estava contido nela. Então, quando ela cumpre completamente sua função, olho para trás e vejo aquilo de quem vim, por assim dizer, quem me gerou diante de mim, e eu sou seu pai. Assim, o homem amadurece quando se torna o pai de seu próprio pai. E esse é o mistério de Cristo. Então, vocês são informados. Quando vocês estiverem reunidos e se deitarem com seus pais, então eu levantarei um filho depois de vocês, que procederá de vocês, e este é o Senhor falando por meio de seu profeta Samuel, mas eu serei seu pai, e ele será meu filho. Ele sai do seu corpo e aparentemente é seu filho, mas eu serei seu pai. E então este é levado a dizer: eu e o Pai, significando Deus, somos um. João 10, 30. Portanto, todos aqui descobrirão um dia que são Deus Pai e que seu Filho é a humanidade. Mas a humanidade, trazida ao foco como um único ser, é Davi. Assim, todos terão a experiência de ser Deus Pai, e porque ele é Deus Pai, deve haver um filho que testemunhe de sua paternidade, e esse filho é Davi. Não consigo explicar de forma mais clara do que isso, e creio que é mais claro do que você encontrará nas Escrituras, e ainda assim estou apenas compartilhando minha experiência com as Escrituras. Não estou inventando nada, não estou acrescentando nada e não estou especulando, estou tirando isso diretamente das Escrituras. Talvez eles estivessem certos em não explicar tudo explicitamente, mas chegou a hora, no que me diz respeito, de explicar da forma mais clara possível, para não deixar dúvidas em sua mente. E então ele disse: eu me esforço para que vocês tenham toda a riqueza de um entendimento perfeito e o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Bem, aqui está o mistério de Deus em Cristo. E descobrimos que o termo é usado para expressar tanto a raça humana quanto aquele membro da raça humana que de fato alcançou o ideal que Davi representava. Portanto, a raça humana certamente não é um ideal quando a vemos dispersa, quando está sempre em guerra, mas quando a vemos reunida em um único ponto no final, ela se torna um ser belo. Não conseguimos enxergar a beleza na guerra quando tudo está sendo destruído. Mas no fim da jornada, todo esse horror que só vemos o horror. Quando é reunido e personificado, é a juventude mais gloriosa que se possa conceber, e essa juventude é Davi, o Filho de Deus.
E o que emerge dessa experiência horrível chamada humanidade é o próprio Deus. Foi Deus quem se sepultou no homem, e no fim, ele emerge do homem. Porque ele emerge do homem, naturalmente diríamos que ele é o filho do homem. Assim, as Escrituras corroboram essa ideia e dizem: Eu farei sair de ti um filho. Mas quando o filho emerge, ele não é o filho da humanidade, ele é Deus, o Pai da humanidade. A humanidade é reunida em um único ser, não em múltiplos seres, e personificada. O indivíduo em quem a semente de Cristo floresce e frutifica contempla o fruto do seu trabalho. E agora ele compartilha esse trabalho, esse pão e esse vinho, que é simplesmente a personificação que está diante dele, com todos que o quiserem ouvir. Ele compartilha o fruto do seu trabalho e lhes fala do mistério de Cristo. Voltemos agora à história do filho pródigo. Foi o segundo filho que nasceu. Retomamos o primeiro segundo filho, Abel, que foi morto. E Caim matou Abel. Passamos agora ao segundo filho, Isaque. É-nos dito que Ismael, o primeiro, tentou destruir Isaque, e este teve de ser sacrificado, ou oferecido em sacrifício ao Senhor. Chegamos agora ao segundo filho, Jacó. É-nos dito que o Senhor amava Jacó, mas odiava Esaú. Chegamos agora ao quarto, os gêmeos de Tamar, cujo pai era Judá. Quando o primeiro nasceu, a parteira colocou um pequeno fio vermelho no dedo para identificá-lo como o primeiro a nascer, mas ele puxou a mão de volta. E então nasceu Pérez, que disse: Que brecha vocês fizeram! E por isso o chamaram de Pérez, que significa brecha. Gênesis 38, 29. E então ele nasceu. Agora leia a genealogia de Jesus e você encontrará todos esses segundos filhos nela, Mateus 1 versículo 1. Portanto, o segundo filho é simplesmente, não um segundo filho do ventre de uma mulher, não tem nada a ver com qualquer segundo filho neste mundo, mas a escolha de Deus. Eles foram escolhidos por Ele no princípio dos tempos, antes da fundação do mundo, fomos escolhidos nele, e viemos para conhecer a nossa herança e saber que somos um com Deus. Não há nada além de Deus. Mas Ele deixou um número incontável para uma era futura. Não importa quantos sejamos neste mundo, bilhões, e haverá bilhões e bilhões, mais numerosos que as estrelas do céu, mais numerosos que os grãos de areia do mar. E, no entanto, muitos não vieram. Eles não virão neste período. Eles virão eventualmente, mas todos nós retornaremos como Deus Pai antes de decidirmos embarcar em outra aventura neste mundo. Então, aqui, você é abençoado porque está fora, e porque você está neste mundo, você é o segundo filho, e o segundo filho é amado por Deus. E no final, ele diz a Jacó: Eu sou a sua herança. Você herdará a mim, você herdará a Deus. Ezequiel 44, 28. E como eu saberei que realmente herdo a Deus? Quando seu filho me chama de pai. Não há outra maneira de eu saber que sou Deus Pai senão por meio de seu único filho gerado, Davi, que me chama de pai. Esta é a história das Escrituras. Mas esta é a história mais fantástica e incrível que um homem poderia aceitar. Como ele pode acreditar que um homem se torna o pai de seu próprio pai? E é exatamente assim que o Evangelho de Mateus começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele inverte toda a ordem, porque toda a Bíblia se baseia em uma peculiar inversão de ordem, o segundo se torna o primeiro em toda a Bíblia, até o fim. Então, aqui, eu me vejo saindo da humanidade. A humanidade se consolida e se forma em um único ser, que se coloca diante de mim e me chama de pai. E, no entanto, eu saí da humanidade. Algo saiu deste corpo. E saindo desta veste da morte, eu não sabia disso na época. Eu sabia que havia nascido de novo, mas não sabia, ainda não, estava esperando. Então, 5 meses depois, 139 dias depois, a humanidade se coloca diante de mim, reunida em um único ser, e me chama de pai. Então eu soube que só experimentei aquele estado para me unir ao ser celestial chamado Jesus, o Senhor. Pois Jesus é a personificação de todos aqueles em quem a semente de Cristo brotou em flores e frutos.
Assim como Davi é a personificação da totalidade da humanidade e de suas experiências. Então, quando você refletir sobre isso, verá as coisas mais fantásticas esperando por você. Pois ele foi ungido. E qual era a unção? Ele foi ungido com o destino de senhorio. Essa era a sua unção. E então, você é instruído. Levante-se e unja-o, pois este é ele. 1 Samuel 16, 12. E Samuel pegou o óleo sagrado e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Davi nunca perdeu uma batalha, como está registrado nas Escrituras. Nenhuma batalha ele jamais perdeu. E, no entanto, tudo o que aquele homem é acusado de ter feito, Davi fez, e o Senhor disse que era bom e muito bom. Mesmo quando ele se casou com a mulher do outro homem, o Senhor não o condenou, não de fato, porque ele fez a vontade do Senhor. Ele disse: Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Portanto, tudo é a vontade do Senhor. Como eu quis, assim será, como eu determinei, assim se cumprirá. Isaías 14, 24. E a minha vontade não retrocederá até que eu tenha cumprido os desígnios da minha mente. Nos últimos dias, vocês o compreenderão perfeitamente. Jeremias 23, 20. Quem consegue entender o que lemos nos jornais sobre os horrores do mundo? Vi no jornal de hoje que aqui no leste, nesta enorme loja AIP, eu não fazia ideia do prejuízo de mais de 50 milhões de dólares causado por um incêndio criminoso no ano passado, ou nos últimos 2 ou 3 anos. Que uma certa turma, que eles chamam de máfia, seja lá quem forem, queria vender um certo detergente para a AIP, e eles fizeram um teste e descobriram que não era bom, não servia para nada. Simplesmente destruiria, em vez de ajudar, qualquer dona de casa, e eles se recusaram a vendê-lo em sua enorme rede. Foram ameaçados e 2 gerentes foram baleados pela gangue. Então começaram a pressionar e incendiaram tantos armazéns, e o prejuízo chegou a mais de 52 milhões de dólares. Eles só prenderam um jovem de 20 anos, que foi usado como fachada, enquanto os figurões com seus bilhões permaneceram escondidos, não fizeram nada. Isso é o que se chama de causa imediata. Ele agora está sendo julgado e será julgado como aquele que fez isso. E ele fez. E possivelmente lhe pagaram 100 dólares pelo trabalho, e ele se orgulhava, aos 20 anos, de servir a esses caras poderosos que ele imaginava serem poderosos. Agora, ao ler isso, você se pergunta que bem poderia haver no mundo de Deus? O tempo provará que é bom. O tempo provará que tudo neste mundo é bom, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Não há nada neste mundo que ele não possa resolver, porque ele é o mestre artista, e a mais terrível discórdia deste mundo, que você e eu julgamos como discórdia, ele resolverá em harmonia, algo que o ouvido humano possa apreciar. No fim, tudo estará diante de nós reunido em um único ser, e ele é tão belo que você não consegue acreditar que ele surgiu da humanidade e que ele é a soma total de tudo o que é humano. Que cada ser no mundo, com todos os horrores, todas as coisas pelas quais passou e o que poderia ter feito, no final, tudo contribui para criar essa beleza chamada Davi. Ele é a personificação completa da raça humana, e você não pode descrever sua beleza. Bem, você não pode dizer isso do homem, pode? E, no entanto, eu vi Davi. Na minha memória, a impressão é tão forte que, quando penso em Davi, consigo vê-lo com a mesma nitidez com que vejo minha mãe, meu pai ou qualquer pessoa que eu conheça intimamente e ame. O rosto dele está tão vívido na minha mente agora quanto o deles. Quando você o vê, não consegue descrever a beleza de Davi. E quem é o pai dele? Deus. Bem, eu sou o pai dele, e essa experiência eu tive. E então, nas Escrituras, que pensais vós do Cristo? Aqui está outro uso disso. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: do filho de Davi. E então ele respondeu: por que, então, Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor,
Como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22, 42. Quando você fala do Senhor, você fala do Pai, pois o Senhor é o Pai, e mesmo nos tempos antigos, uma criança sempre se referia ao seu pai como meu Senhor. Então Davi está na presença daquele que é chamado Senhor, chamado Jesus, e ele o chama de meu pai e o chama de meu Senhor. Então ele está dizendo quem ele é e eles ainda não entenderam. Pois no final ele lhes diz: Agora vou para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Mas eu e o Pai somos um. Permaneçam até que lhes seja alcançado, disse ele. Permaneçam até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Lucas 24, 49. Poder de quê? O poder do entendimento, o poder de realmente compreender as coisas que Paulo estava tentando dizer. Ele disse: Eu me esforço para que vocês tenham toda a riqueza de um entendimento perfeito e o conhecimento do mistério de Deus, de Cristo. Então, eu lhes revelei isso nesta noite. Isto é, o mistério de Deus em Cristo. Pois a palavra Cristo é usada tanto para se referir à raça humana quando completamente personificada na forma ideal, e esse ideal, visto corretamente, é Davi, quanto aquele dessa raça que de fato realizou o ideal. Portanto, todos em quem esse ideal é realizado se unem a Jesus como o mesmo Jesus, não outro, porque não existem dois Jesus, apenas um. Assim, no instante em que isso se realiza em você, você é o Senhor Jesus. Você ainda carrega sua identidade atual, ainda carrega seu nome atual entre aqueles que o conhecem por esse nome, mas quando você tira a veste pela última vez, você é o Senhor Jesus. Enquanto você está aqui e tira a veste, no que o mundo chamaria de sono, você é então o Senhor Jesus realizando sua obra. E qual é a obra? A obra que você realiza não é construir casas. É simplesmente despertar para um estado de vivificação aqueles que você atraiu para si. Noite após noite, você tenta despertá-los, tenta iluminar os olhos para que não continuem no sono da morte. Todos que vêm até você, esse é o trabalho que você faz noite após noite. Volte para este mundo e pegue essa pequena coisa, porque você tem tarefas a fazer no mundo de César. Você as fará, e no instante em que você deitar seu corpo, você estará fazendo o trabalho porque você já é um com o Senhor Jesus. Você não será. Mas essa maravilhosa herança não pode ser real, ou pelo menos se tornar real no sentido comum da palavra, até que você finalmente tire a veste pela última vez. Quando você a tira pela última vez, instantaneamente você se torna um com o Senhor Jesus e não dois, mas sem perda de identidade. Então você veio a este mundo com o propósito de conhecer o que possui. Isso lhe foi dado, mas você não sabia. Filho, tudo o que é meu é seu. Era justo que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 31. Somente porque ele saiu. Mas você não saiu, você permaneceu aqui dentro e me serviu de sua única e maravilhosa maneira inconsciente, assim como as funções do meu corpo servem a este corpo de sua própria maneira inconsciente. Neste momento, o que eu jantei está sendo digerido, assimilado, incorporado ao meu corpo como osso, tecido, sangue, e o que eu não consigo assimilar, o corpo inconscientemente expulsará do meu sistema. Então, tudo isso faz parte de mim, mas essas coisas estão desempenhando seus papéis inconscientes. Mas você e eu viemos para desempenhar papéis conscientes no corpo de Deus, e esse papel consciente é ser o próprio Deus. Pois só existe o despertar de Deus, e o despertar continuará para sempre e sempre e sempre. Pois há um limite para quantos ele tomará de uma só vez para trazê-los a este mundo de tribulação e morte, e esse limite é medido pelo número dos filhos de Deus que ele escolheu em si mesmo antes da criação do mundo. Portanto, todos aqui estão destinados a ter a mesma experiência da descoberta, dentro de si mesmos, da paternidade de Deus. Como ele sabe disso? Quando o Filho de Deus, que é a humanidade, o chama de Pai. Assim, cada parte que alguém poderia desempenhar no mundo, resumida, é Davi, e eu vim dele. Eu vim de um único ser, e ele resume todas as partes do mundo. Ele me deu a luz, eu saí do corpo,
Então ele me deu a luz, e, no entanto, amadureci, e à medida que amadureci, percebi que ele é meu filho e eu não sou filho dele. Então, como você pode dizer que ele é filho de Davi quando Davi, no espírito, o chama de meu senhor? Espero que isso esteja ficando cada vez mais claro, pois é muito importante que você compreenda essa distinção entre os dois aspectos ou usos da palavra Cristo, conforme aparecem nas Escrituras. Quando você vir a palavra, não faça como o mundo inteiro faz. Pensar apenas naquele em quem o ideal foi alcançado. Pense na humanidade que contém esse ideal na forma daquela semente preciosa e incorruptível que é chamada de semente de Cristo, e toda criança nascida de mulher contém essa semente de Cristo. Ela não pode ser corrompida. Ela contém em si o poder de sua própria autoexpressão, seu próprio autodesenvolvimento, e irá se desdobrar em cada ser no mundo. Cada ser um dia se apresentará como o Senhor, e a confirmação de que Ele é um Pai, o Filho, a totalidade da humanidade, estará diante dele naquela beleza celestial e o chamará de Pai. Então, essas parábolas servem para nos instruir, e toda a história de Jesus é uma parábola encenada que também serve para nos instruir. Quando Paulo pensou ter entendido tudo, voltou aos Gálatas e disse: Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi apresentado publicamente como crucificado? Agora vocês vão abandonar isso e começar a adorar uma carne insignificante? Ele perguntou a eles: Como vocês entenderam? Foi pelas obras da lei ou por terem ouvido essa história com fé? Vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne? Gálatas 3 versículo 1, 6. Volte para este mundo e pegue essa pequena coisa, porque você tem tarefas a fazer no mundo de César. Você as fará, e no instante em que você deitar seu corpo, você estará fazendo o trabalho porque você já é um com o Senhor Jesus. Você não será. Mas essa maravilhosa herança não pode ser real, ou pelo menos se tornar real no sentido comum da palavra, até que você finalmente tire a veste pela última vez. Quando você a tira pela última vez, instantaneamente você se torna um com o Senhor Jesus e não dois, mas sem perda de identidade. Então você veio a este mundo com o propósito de conhecer o que possui. Isso lhe foi dado, mas você não sabia. Filho, tudo o que é meu é seu. Era justo que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 31. Somente porque ele saiu. Mas você não saiu, você permaneceu aqui dentro e me serviu de sua única e maravilhosa maneira inconsciente, assim como as funções do meu corpo servem a este corpo de sua própria maneira inconsciente. Neste momento, o que eu jantei está sendo digerido, assimilado, incorporado ao meu corpo como osso, tecido, sangue, e o que eu não consigo assimilar, o corpo inconscientemente expulsará do meu sistema. Então, tudo isso faz parte de mim, mas essas coisas estão desempenhando seus papéis inconscientes. Mas você e eu viemos para desempenhar papéis conscientes no corpo de Deus, e esse papel consciente é ser o próprio Deus. Pois só existe o despertar de Deus, e o despertar continuará para sempre e sempre e sempre. Pois há um limite para quantos ele tomará de uma só vez para trazê-los a este mundo de tribulação e morte, e esse limite é medido pelo número dos filhos de Deus que ele escolheu em si mesmo antes da criação do mundo. Portanto, todos aqui estão destinados a ter a mesma experiência da descoberta, dentro de si mesmos, da paternidade de Deus. Como ele sabe disso? Quando o Filho de Deus, que é a humanidade, o chama de Pai. Assim, cada parte que alguém poderia desempenhar no mundo, resumida, é Davi, e eu vim dele. Eu vim de um único ser, e ele resume todas as partes do mundo. Ele me deu a luz, eu saí do corpo, então ele me deu a luz, e, no entanto, amadureci, e à medida que amadureci, percebi que ele é meu filho e eu não sou filho dele. Então, como você pode dizer que ele é filho de Davi quando Davi, no espírito, o chama de meu senhor? Espero que isso esteja ficando cada vez mais claro, pois é muito importante que você compreenda essa distinção entre os dois aspectos ou usos da palavra Cristo, conforme aparecem nas Escrituras. Quando você vir a palavra, não faça como o mundo inteiro faz.
Pensar apenas naquele em quem o ideal foi alcançado. Pense na humanidade que contém esse ideal na forma daquela semente preciosa e incorruptível que é chamada de semente de Cristo, e toda criança nascida de mulher contém essa semente de Cristo. Ela não pode ser corrompida. Ela contém em si o poder de sua própria autoexpressão, seu próprio autodesenvolvimento, e irá se desdobrar em cada ser no mundo. Cada ser um dia se apresentará como o Senhor, e a confirmação de que Ele é um Pai, o Filho, a totalidade da humanidade, estará diante dele naquela beleza celestial e o chamará de Pai. Então, essas parábolas servem para nos instruir, e toda a história de Jesus é uma parábola encenada que também serve para nos instruir. Quando Paulo pensou ter entendido tudo, voltou aos Gálatas e disse: Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi apresentado publicamente como crucificado? Agora vocês vão abandonar isso e começar a adorar uma carne insignificante? Ele perguntou a eles: Como vocês entenderam? Foi pelas obras da lei ou por terem ouvido essa história com fé? Vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne? Gálatas 3 versículo 1, 6. Bem, todo o vasto mundo cristão terminou com a carne. Eles veem um ser carnal, um corpo, chamado Jesus, um homem de carne e osso que ressuscitou um corpo de carne e osso. Quando ele nos diz no Evangelho de João: Eu e o Pai somos um, e o Pai é Espírito. Se eu e o Pai somos um e o Pai é Espírito, o que sou eu? Não sou Espírito. Então ele pergunta: Você vai terminar com a carne quando começou com o Espírito? Hoje, toda a comunidade cristã adora um homem de carne e osso. Então, quando ele disse: Não considerarei mais a ninguém segundo a carne. Embora antes eu tenha considerado Cristo segundo a carne, agora já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Bem, a quem ele se refere? Ele está falando com pessoas, e se você estivesse presente, ele diria que você é carne e osso. Você fala comigo, você é carne e osso. Então, de quem ele está falando? Ele está falando dos personagens das Escrituras. São esses que ele não considera mais como carne e osso. Ele agora percebe que tudo é uma alegoria. Então ele conta a história de Abraão e afirma claramente: E isso é uma alegoria. Assim, não considero mais ninguém do ponto de vista humano, embora antes eu considerasse Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais dessa forma. Ele se refere aos personagens das Escrituras, porque, como judeu devoto, ele pensava que Abraão viveu como homem, Isaque viveu como homem e Jacó viveu como homem. Agora ele não vê nenhum deles segundo a carne. E, portanto, ele não consegue mais ver que esses são o pano de fundo, os estados espirituais eternos que culminam naquele em quem o ideal floresce. Ele não consegue ver o ideal florescendo como carne quando volta no tempo e vê que todos os outros são espírito, estados eternos do espírito pelos quais a alma imortal passa e chega à sua plenitude naquele estado chamado Jesus, que é simplesmente o cumprimento, a frutificação daquela semente que foi plantada no princípio no homem. Essa é a semente chamada Isaque. Assim, você verá que o segundo sempre foi sacrificado. Abel foi sacrificado, Isaque foi sacrificado, Jacó, Pérez, um após o outro, culminando no grande ser que é o próprio Deus. Espero que esteja mais claro esta noite, pois dediquei muito tempo a isso esta semana. Restam-me apenas 2 semanas, ou seja, 4 aulas, e meu verdadeiro desejo é poder dizer com Paulo: Luto por vocês para que tenham toda a riqueza de um entendimento perfeito e o pleno conhecimento do mistério de Deus, de Cristo. Que, ao ouvirem a palavra, vocês não se lembrem imediatamente de algum ser da história de 2000 anos atrás, mas percebam a grande distinção entre os dois usos da palavra Cristo. Um representando a humanidade em sua forma ideal e outro representando o homem dessa raça humana em quem esse ideal foi alcançado. Todo aquele em quem esse ideal é alcançado é Jesus Cristo. Há apenas um Jesus Cristo e, ainda assim, sem perda de identidade, todos nós somos Jesus Cristo. Esse é o grande mistério. Eu e o Pai somos um, e o Pai é Espírito. Se eu e o Pai somos um e o Pai é Espírito,
O que sou eu? Não sou espírito. Então ele pergunta: você vai terminar com a carne quando começou com o espírito? Hoje, toda a comunidade cristã adora um homem de carne e osso. Então, quando ele disse: não considerarei mais a ninguém segundo a carne. Embora antes eu tenha considerado Cristo segundo a carne, agora já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Bem, a quem ele se refere? Ele está falando com pessoas, e se você estivesse presente, ele diria que você é carne e osso. Você fala comigo, você é carne e osso. Então, de quem ele está falando? Ele está falando dos personagens das Escrituras. São esses que ele não considera mais como carne e osso. Ele agora percebe que tudo é uma alegoria. Então ele conta a história de Abraão e afirma claramente: e isso é uma alegoria. Assim, não considero mais ninguém do ponto de vista humano, embora antes eu considerasse Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais dessa forma. Ele se refere aos personagens das Escrituras, porque, como judeu devoto, ele pensava que Abraão viveu como homem, Isaque viveu como homem e Jacó viveu como homem. Agora ele não vê nenhum deles segundo a carne. E, portanto, ele não consegue mais ver que esses são o pano de fundo, os estados espirituais eternos que culminam naquele em quem o ideal floresce. Ele não consegue ver o ideal florescendo como carne quando volta no tempo e vê que todos os outros são espírito, estados eternos do espírito pelos quais a alma imortal passa e chega à sua plenitude naquele estado chamado Jesus, que é simplesmente o cumprimento, a frutificação daquela semente que foi plantada no princípio no homem. Essa é a semente chamada Isaque. Assim, você verá que o segundo sempre foi sacrificado. Abel foi sacrificado, Isaque foi sacrificado, Jacó, Pérez, um após o outro, culminando no grande ser que é o próprio Deus. Espero que esteja mais claro esta noite, pois dediquei muito tempo a isso esta semana. Restam-me apenas 2 semanas, ou seja, 4 aulas, e meu verdadeiro desejo é poder dizer com Paulo: luto por vocês para que tenham toda a riqueza de um entendimento perfeito e o pleno conhecimento do mistério de Deus, de Cristo. Que, ao ouvirem a palavra, vocês não se lembrem imediatamente de algum ser da história de 2000 anos atrás, mas percebam a grande distinção entre os dois usos da palavra Cristo. Um representando a humanidade em sua forma ideal e outro representando o homem dessa raça humana em quem esse ideal foi alcançado. Todo aquele em quem esse ideal é alcançado é Jesus Cristo. Há apenas um Jesus Cristo e, ainda assim, sem perda de identidade, todos nós somos Jesus Cristo. Esse é o grande mistério. Então, quando você ler isso no futuro, tente manter essa grande e importante divisão, esse estado dual em relação ao uso da palavra Cristo. Ele fala em um momento em nome do Pai, no momento seguinte, em nome do Filho, e você precisa discernir entre os dois. Tudo isso no mesmo capítulo. Em um momento, ele é o Pai, no momento seguinte, o Filho, e você precisa discernir isso enquanto lê e observar como ele desempenha cada papel. E assim, você está desempenhando o papel de Deus, está fazendo a vontade de Deus, e ele planejou tudo exatamente como aconteceu e como será consumado. Então, apesar dos horrores do mundo, o resultado final será tão belo, tão belo. Você não consegue descrever a beleza do resumo de tudo quando ele te chama de Pai, e ele é a soma total de toda a humanidade e de todas as experiências da humanidade. Como pode surgir tamanha beleza? Surge. E esse era o plano antes do início dos tempos. Então, naquele estado, ele nos deu uma prévia do que iríamos experimentar. Mas não sabíamos que, ao final da experiência, haveria aquela maravilhosa promessa de que nos tornaríamos o próprio Deus. Como poderia o homem acreditar nisso? Pois o filho ainda se queixava de nunca ter recebido um beijo sequer. Ele disse: estive convosco o tempo todo e não me destes um beijo sequer. E eis que este perdulário vai e desperdiça tudo, acaba comendo a casca do porco, e volta e matais o novilho cevado. Eu nunca recebi um beijo. Dão-lhe a túnica, a melhor túnica, dão-lhe o anel, calçam-lhe sandálias e festejam e se alegram. Por quê? Lucas 15 versículo 20,
39, ele lhe diz, mas o menino não consegue entender. Há muitos anos, tive uma visão que ilustra bem este ponto. Deparei-me com um imenso mar de girassóis, belos girassóis, e cada flor era um rosto humano, belos rostos, cada flor enraizada na terra. Quando uma balançava, todas balançavam, se uma sorria, todas sorriam. Moviam-se em uníssono. Eu estava ali sozinho, certamente não tão belo, nem mesmo pela mais ousada imaginação, quanto essas belas flores individuais. Pois cada rosto era belo, angelical. E, no entanto, naquele momento, eu sabia que era mais livre em minha feiura, em minhas limitações, do que todos eles juntos. Pois eles se moviam juntos, e nenhum podia se desprender e deixar aquela multidão. Nenhum podia franzir a testa se o outro sorrisse, nenhum podia parar de se curvar se todos se curvassem. Então, todos se moviam em uníssono, todos se curvavam juntos e todos sorriam juntos, e todos faziam tudo juntos. Eles eram os filhos que nunca saíram. Eu saí, tendo passado pelo inferno até aquela visão, então mostrei as marcas em mim das minhas experiências. Comparada à beleza daquilo, bem, não havia comparação. Mesmo assim, eu sabia que desfrutava de uma liberdade que eles nem sequer podiam sonhar. Todos eles juntos não conseguiam conceber a liberdade que eu agora desfrutava, porque eu podia caminhar entre eles. Eu podia sorrir, rir, chorar e fazer todo tipo de coisa. Eles não podiam fazer isso a menos que todos fizessem. Então eles não sabiam que possuíam tudo o que pertencia ao Pai. Então ele disse: tudo o que é meu é seu, mas vocês não o aceitariam. E se vocês não o aceitarem, é porque não sabem que o possuem. Vocês hesitariam em aceitá-lo, porque pensariam nas consequências caso não fosse seu. Se vocês aceitassem o que não lhes pertence, poderiam ser presos e encarcerados. Então, com a sensação de que, bem, não é meu, vocês não o aceitam. Assim, vocês retornam ao Pai como o Pai, e tudo é seu. Então vocês entendem o Salmo 50. Se eu tivesse fome, não te diria, porque meu é o mundo e tudo o que nele existe. Meus são os rebanhos sobre milhares de colinas, se eu tivesse fome, mataria e comeria. Por que contar a alguém se tudo é meu? Por que pedir permissão a alguém para algo que é meu? Vocês não dizem, posso usar? Vocês usam. Então, essa é toda a história. Mas o homem não tem consciência de sua herança até que experimente o nascimento divino. Quando nascer de cima, não se preocupará em juntar $5.000 para comprar uma casa ou pagar as prestações. No instante em que nascer de cima, a herança virá. Enquanto isso, nos esforçamos para conquistá-la, e tudo bem, ela se concretiza. Mas aplique a lei a essa quantia de dinheiro, assuma que você a possui e durma como se a tivesse, e dessa maneira ela lhe será atraída. Continue aplicando a lei a esse fim, e a esses muitos fins maravilhosos, até que aconteça. Quando de fato acontecer dentro de você e o corpo se desprender pela última vez, você será o Senhor Jesus. Mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vier, fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. É isso que nos é dito em João 14. Quando ele vier, ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Ora, tudo o que ele me disse, ele ensinou na peça, e, portanto, eu terei que reencenar isso dentro de mim. Então, é o Espírito Santo em mim que me guia para a ação da qual me foi revelado. Eu vi a prévia da peça, até o fim, e o fim chegou, e eu sou ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Há alguns anos, Neville, você se deteve bastante no termo mistério, e eu meio que me esqueci disso. Gostaria que você abordasse esse assunto brevemente. Resposta. Bem, Paulo usa a palavra mistério nada menos que 20 vezes em suas cartas. Ele insiste que é um mistério e pede às pessoas que ouçam atentamente ou que leiam suas cartas com atenção. Um mistério é, por definição, um segredo sagrado. É isso que realmente é, um segredo sagrado.
Mas ele nos revelará o segredo da mesma forma que lhe foi revelado. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não tive comunhão com carne e sangue. Gálatas 1:16. Então, um mistério. Meu nascimento do alto era um mistério para mim antes do evento. Nunca ouvi ninguém descrevê-lo. Aconteceu de repente e foi um choque terrível. Minha ressurreição também foi um mistério para mim. Nunca me foi descrita. Embora eu leia a Bíblia, não há descrição nas Escrituras, apenas a do túmulo vazio. O motivo de certas coisas terem sido encontradas no túmulo, como João descreve, nunca me foi explicado. Mas agora eu sei o que representam. Ninguém que eu já tenha ouvido sequer mencionar Davi como filho de Deus, nem remotamente. Para mim, se eu compartilhei algo que ninguém pode dizer que vi, mesmo que brevemente, em um livro, é esta revelação que veio 139 dias após minha ressurreição e nascimento do alto. Esse é o mistério. Compartilho este grande segredo, este segredo sagrado, com todos que quiserem ouvir. Agora, como aquele templo foi partido ao meio de cima a baixo, eu não sabia. Porque o mundo acredita que era um templo feito por mãos humanas, embora leiamos nas Escrituras que nós somos o templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6:16, e ele não habita em templos feitos por mãos humanas, pois Deus é Espírito, e nós somos o templo do Deus vivo. Eu li, mas não entendi até que aconteceu. Então, isso foi um mistério. E então, a descida da pomba. Eu li sobre isso. Pensei que tivesse acontecido há 2000 anos, de uma vez por todas. Eu não sabia que estava acontecendo e que, quando tudo estivesse perfeito, exatamente como deveria ser, o selo de aprovação desceria na forma de uma pomba. Ele está tão apaixonado por sua obra que a envolve com amor e afeição, e permanece nela enquanto a visão chega ao fim, em consonância com o que João Batista disse. E permaneceu sobre ele. João 1:32. Não voou para longe. Ainda estava em mim enquanto a visão chegava ao fim. Eu não sabia nada disso. Tudo isso são mistérios. O mistério da traição de Cristo por um beijo. Eu não percebi que era assim que acontecia até que aconteceu comigo. A traição foi simplesmente a revelação daquele que detém o segredo, pois foi isso que ele disse. Aquele a quem eu beijo é o escolhido. Ele é quem reivindica essas coisas fantásticas para si mesmo, que desceu do céu para fazer a vontade de seu Pai, e seu Pai é Deus. Bem, nenhuma autoridade no mundo de César poderia tolerar isso, pois significaria o fim de seu reinado. Mesmo que ele tenha dito: eu não vim para pôr fim ao reinado de César, pois o meu reino não é deste mundo. Mas então vem essa traição, que é a revelação, pois o traidor é um revelador. Ele revela a verdade que está presente, este possui a verdade e ele vem e o beija. Foi exatamente isso que ele fez comigo. Então, não estou inventando nada. Essas são coisas que vivenciei e esses são todos os mistérios. Estou compartilhando com vocês cada mistério que me acontece. Ele usa o termo 21 ou 22 vezes. Há muitas palavras que ele usa que também têm a base de mistério, mas a palavra traduzida como mistério ele usa mais de 20 vezes. As pessoas pensam que é história secular. Não há mistério na história secular. Se essas coisas acontecem, registre-as, portanto, não é um mistério. Se esta batalha custou 10.000 homens de um lado e 20.000 do outro, e sabemos o número, então, isso não é um mistério. Pode ser uma tragédia terrível, mas não é um mistério. Pois o mistério é simplesmente sagrado, isto é, um segredo sagrado. Ninguém conhece os segredos de um homem, a não ser o espírito do homem que nele habita. Da mesma forma, ninguém conhece os segredos de Deus, a não ser o espírito de Deus que nele habita, como nos é dito em Coríntios. 1 Coríntios 2:11. Portanto, somente essas coisas, conforme se desenrolam dentro de mim, podem ser conhecidas por mim. Mas então sou chamado a compartilhá-la. Eu não poderia ter sido enviado a este mundo, treinado como sou e sentindo como sinto, se estivesse trancado em segredo.
Não consigo guardar segredos, e por isso, ele jamais teria me escolhido e me enviado ao mundo para contar a história se, ao mesmo tempo, me dissessem para mantê-la em segredo. Eu explodiria. Mal posso esperar para subir ao palco no dia em que tiver uma visão maravilhosa. Mal posso esperar pela próxima palestra para compartilhá-la. Essa parte de mim era conhecida por aquele que me chamou, pois ele jamais teria me escolhido agora para ir e contá-la. É hora de que esta verdadeira história de Cristo seja contada, Cristo sendo o Filho, o ungido e o Filho de Deus. E ele não é o que o mundo pensava que Jesus era. Jesus é o próprio Senhor. Cristo é seu filho, e Cristo é Davi, e Davi é a soma total da raça humana, todas as gerações mais todas as suas experiências fundidas e personificadas em Davi. E ele é o Filho de Deus. Salmo 2, 7. Então, quando alguém lhe disser: bem, a humanidade é filha de Deus, pergunte-lhe o que isso significa, peça que explique. Você disse que a humanidade é filha de Deus, mas em que sentido? Se essa pessoa não teve essa experiência, não poderá lhe dizer, a menos que também tenha ouvido isso de alguém que a vivenciou. Portanto, a raça humana é verdadeiramente filha de Deus, contendo em si a maravilhosa semente de Cristo, a semente incorruptível que não pode ser corrompida. A morte, como a chamamos, não pode destruí-la. Ela ainda está naquele ser que aparentemente morreu, mas ele ou ela não morreu, e essa semente permanece. Um dia, ela revelará todos os seus mistérios e eles se completarão. Começam a brotar, florescem e frutificam. Tudo isso são as marcas chamadas as marcas de Jesus. Quando Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, 17. Essas são as flores, os grandes mistérios que se revelaram dentro dele. Pergunta: quando você foi beijada durante a traição, foi na bochecha ou no pescoço? Resposta: não, no meu pescoço. Ele me beijou do lado direito do meu pescoço e eu o beijei do lado direito do pescoço dele. E ele estendeu os braços como uma cruz, e isso foi o. Pergunta: você está falando da última encarnação da semente de Cristo? Resposta: sim. Pergunta: você tem alguma informação sobre quantas encarnações existem? Ah, e minha querida, são tantas que eu não saberia dizer. Só sei que vi naquela noite um mar de imperfeições humanas, e todas estavam à minha espera, sabendo que, ao passar por ali, seriam aperfeiçoadas. Eram cegas, coxos, aleijados, definhados, encolhidos, todas as imperfeições imagináveis formavam esse mar de imperfeições humanas. Naquela noite, fui elevado aos céus e um coro celestial cantou, mas não consigo descrever a beleza daquelas vozes. Neville ressuscitou. Então, senti-me de pé acima da terra, flutuando, num corpo feito de fogo e ar. Eu era autoluminoso, não precisava do sol, das estrelas, da lua ou de qualquer luz externa. Eu era luz em mim mesmo e irradiava até onde eu quisesse. Cheguei a este mar de imperfeição e cada homem, mulher e criança tornou-se perfeito enquanto eu deslizava. Não parei para falar com nenhum deles, não tive compaixão, nem demonstrei nada disso, minha própria perfeição os tornou perfeitos. Eles não podiam permanecer imperfeitos no mundo por onde eu passava. Então, eu devolvo todas as partes ao seu estado primordial de beleza e perfeição. Eu as manipulei e, portanto, devo tê-las estragado, assim como todos nós fazemos. Este corpo certamente não é o corpo que eu conhecia aos 20 anos, quando eu era forte como um touro, se excepcionalmente forte. Se me permitem dizer. Um bloco sólido de músculo, era assim que eu era até os 30 anos. Bem, agora eu certamente não tiraria minhas roupas na frente de ninguém. Me assustaria, muito menos assustaria o outro. Então, vejam, eu despedacei este corpo também. Mas eu não. Bem, afinal, ele está quase completando 65 anos, não pode demorar muito para continuar usando-o. Então eu serei um com o corpo do Senhor ressuscitado e eu serei ele. Boa noite.